pessoa, tá bom? E agora, Giane, quem é que vai estar falando aí? Quem é? Fala pra gente. Olha aí, ó, ele já está numa janelinha, cheio de equipamento, mas eu vou falar um pouquinho deste homem que, olha, tem muito para contar para gente. Ele é engenheiro de transmissão ao vivo e já faz isso há mais de 10 anos. Tem certificações e conhecimentos técnicos dos mais variados softwares e hardwares relacionados a live streaming no mercado. Ele é especialista em VMix, ATENS, montagem de computadores para live streaming e em infraestrutura para eventos. Além disso, ele trabalha como consultor em projetos multimídia para igrejas, para empresas e para eventos pelo Brasil afora. Não é isso, David Irles? Seja bem-vindo! Estamos ansiosíssimos, você não imagina como esse final de semana foi solicitado o teu conteúdo. Opa, muito obrigado. Estão me ouvindo bem aí? Perfeito. Sim, perfeito. Então tá bom. Que legal, fico muito feliz em saber que o pessoal está querendo aprender um pouquinho mais sobre transmissão ao vivo, né? Com certeza. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, Gui, posso dar continuação ou vocês querem falar mais alguma coisinha ainda, só para saber? É contigo, querido. Então tá bom, então vamos lá. Pessoal, eu já vou compartilhar de cara a minha apresentação para vocês aí. Seguinte, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao convite, né, da Associação Rio Fluminense, em nome do pastor Samuel, claro, e demais pessoas que estão trabalhando. A propósito, um abraço pessoal do Centro de Mídia aí, que domingo de manhã está na labuta, assim como eu. Pessoal, antes de mais nada, eu queria ensinar um pouquinho, mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é meu trabalho, para vocês poderem entender um pouquinho, tá? Como foi me apresentado aí, né? Deixa eu só... Aí foi. Como foi me apresentado, eu sou engenheiro de transmissão, trabalho há bastante tempo na área, né? Dou consultoria, sou expert em alguns softwares. Beleza, mas o que um engenheiro de transmissão realmente faz, né? O que eu realmente faço? Eu monto diagramas como esse aqui, ó. Como esse aqui. Então, o que é esse diagrama aí? Nesse diagrama eu tenho as câmeras ligadinhas, eu tenho ligações de áudio com mesa de som, eu tenho as saídas para alguns painéis de LED, alguns monitores, televisões, tudo que tem a ver com o sistema de transmissão em si, eu monto, tá? É a minha responsabilidade transformar, né, esse diagrama aqui no que você vê em casa, né? Então, na verdade não é que você vê em casa, eu opero esse diagrama aqui, faço ele e mudo ele para o que você vê aqui, ó. Perdão, a apresentação não está dando rápido. Aí, ó. Então, olha só, eu pego aquele diagrama ali e eu faço isso aqui, pessoal. Eu faço isso aqui. Então, simplesmente ligo tudo que é necessário, acompanho montagem, eu crio o fluxo de trabalho das pessoas que vão fazer uma transmissão ao vivo, tá? Esse, por exemplo, é um dos projetos mais recentes que eu fiz, que foi em Goiânia, tá? Foi o evento de Aventuri e Campuri da União Centro-Oeste, tá? Isso aqui foi esses dois eventos juntos. Foram 7 dias de trabalho, e esses 7 dias, então, a gente montou o fluxo aí. Então, toda a parte de streaming, que é o quê? Essas telas lá para trás, os notebooks não, né? Essas telas lá para trás que vocês estão vendo, fui eu que montei junto com as outras pessoas, tá? Então, nesse projeto em específico, né, eu estava montando... operando um VMix também, como vocês podem ver aí, que é uma maquinazinha de streaming, tá? Essa da esquerdinha aqui que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Toda a parte operacional disso, né? Toda a parte de transmissão mesmo. Então, assim, ó, pega uma câmera, eu vou ligar onde? Vou ligar que tipo de cabo? Vou ligar a mesa de som como? Que protocolo que a gente vai utilizar para ligar a mesa de som? Vai ser USB, vai ser Dante, enfim. Como é que a imagem da transmissão vai sair para o monitor de retorno? Como é que ela vai chegar no YouTube? Que encoder que a gente vai utilizar? Toda essa parte sou eu que defino. Então, eu entrego isso pronto na mão do cliente, com um diagrama, e ele fala assim, beleza, vamos fazer, e eu, obviamente, operacionalizo isso. Então, todo esse trabalho realizado, né, todo esse trabalho que eu tenho, é para que você, na sua casa, né, possa assistir uma imagem bonitinha como essa aqui,
né? Isso aqui foi ainda em Brasília, né? Então, todo esse trabalho é que você possa assistir essa imagem bonitinha aí, entendeu? Assim como essa também. A propósito, esse evento aqui foi o Atos 2021, que vocês, possivelmente, alguns de vocês, imagino, deva ter assistido também, né? Do pastor Venefrides, lá na União Sudeste. Ele aconteceu na Igreja Adventista de Nogueira, em Petrópolis. Então, a infraestrutura desse evento, né, a parte de engenharia também foi minha. Eu tenho um papel muito importante dentro do projeto também, que é o seguinte: eu tenho que saber qual a função de cada cabo desse aí. Eu tenho que saber. Então, de onde que está vindo esse cabo, para onde que vai. Isso é uma brincadeira, isso foi um evento que eu fiz, tá, gente? Tá? Foi em Uberaba, porque o estúdio tinha literalmente acabado de ser montado. Foi uma loucura, assim, a transmissão ia acontecer num dia às 6h30 da manhã, e a gente tinha entregado no dia anterior para a gente, meio-dia. Então, não deu para passar cabo bonitinho, foi só passando e ligando mesmo. Então, eu tenho essa função aí de saber o que está ligado aonde, tá? Mas grande parte do meu serviço como um engenheiro de transmissão, então, é para criar soluções para os meus clientes. Como, por exemplo, o que eu criei para a própria União Sudeste. Devemos ter aí, com certeza, desbravadores, no caso, perdão, que assistiram aí o Campuri Online da União Sudeste, né? E essa meta, no lado direito aqui, ó, né, de likes e porcentagem de likes em relação à meta, fui eu que criei também. Então, eu crio vários tipos de soluções para clientes, tá? E não só isso. Então, assim, se você tem um evento relativamente pequeno, relativamente grande, não importa. Eu vou criar uma solução porque você precisa, tá? Aqui, por exemplo, temos também uma transmissão que eu fiz em Uberaba, com participação remota do presidente da República, né? Então, temos, dependente do tipo de evento, várias coisas diferentes eu acabo fazendo. A gente tem aí um pouquinho do estúdio, né, de como que era, no caso aí de Uberaba. Hoje esse estúdio está mais bonito ainda, está mais legal, porque eles montaram uma infraestrutura para ele, uns móveis específicos e tal, tá? E é isso aí. E também, claro, eu monto computadores para transmissão ao vivo, tá? É um dos meus trabalhos também. Então, esse computador aí, por exemplo, se você enxergar alguma coisa, se você vê esse LEDzinho aí, ó, esse seu evento.live com a de verde e branco, tá? Essa máquina possivelmente é minha, tá? Então, esse que é o meu trabalho. Então, eu trabalho como consultor nessa empresa que é minha, que é o seu evento.live, e realizo toda essa parte aí. Tenho projetos em igrejas também, tá? Igreja Ilha Governador, Icaraí, né? No caso do Rio de Janeiro aí, mas tem algumas também em São Paulo. Aqui em BH eu tenho Jardim Laguna, Central também, o projeto é meu, em parceria com o pessoal lá. Igreja Araguá, que eu frequento também. Tá bom? Então, chega de falar de mim agora, vamos falar sobre transmissão ao vivo para igrejas, certo? Que é o que vocês vieram aprender aqui hoje. Pessoal, é o seguinte, eu vou passar por 5 etapas com vocês aqui. Que etapas são essas? Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a captura de vídeo, tá? Que são os dispositivos que a gente utiliza para poder capturar o vídeo para um outro lugar. Eu vou falar com vocês sobre cabos, né, as tecnologias relacionadas a cabos também. Vou falar com vocês sobre switchers, que é o aparelho, né? Seja em hardware ou software, que você escolhe qual input, né? Qual câmera, vulgarmente falando, vai para o ar. Vou falar com vocês sobre a captura de áudio também, em relação ao que você pode ou deve, ou não deve também utilizar dentro da transmissão ao vivo. E vou falar também sobre, obviamente, sobre o streaming propriamente dito, né? A parte de encoding, as plataformas, os protocolos que você pode utilizar para poder fazer a sua transmissão ao vivo, beleza? Então, nós vamos começar aqui, antes de entrar na parte de captura de vídeo, um pouquinho na parte de resoluções. Imagina o seguinte, pessoal, eu não posso explicar para vocês como funciona a transmissão ao vivo de uma vez, sem que vocês entendam o mínimo em relação ao vídeo. É mínimo mesmo, tá? São só 2 slides sobre isso. Então, olha só, um vídeo ele é formado por frames, né? Quadros. E esse vídeo, até que antigamente, não sei se vocês vão se lembrar, eu não me lembro porque não estava nascido, para ser sincero, mas há muito tempo atrás, os vídeos, eles eram sequências de imagens, e você via literalmente, né, aqueles aparelhos, aqueles projetores antigos passando
fazendo aquele barulho, né? Aqueles filmes antigos, Charlie Chaplin lá, e aquele barulhinho passando as fotinhas, né? São os quadros. Então, um filme, né? Um vídeo, nada mais é do que uma sequência dessas fotos. E existe hoje formas de você montar o seu vídeo, né? Que são resoluções e frame rate, tá? A resolução nada mais é do que quantos pixelzinhos, você sabe que é um pixel, né? Um quadradinho pequenininho. Se você chegar muito perto de um painel de LED, por exemplo, até dependendo do seu monitor também, você pode chegar bem pertinho do seu monitor, você vai ver que tem um pixel muito pequenininho ali, dependendo do tamanho dele, você consegue enxergar. E essa sequência de pixels que são em cores específicas montam a imagem que a gente vê no monitor, na televisão, enfim. E essa resolução, então, essa sequência de pixels, perdão, monta uma resolução. Então, por exemplo, eu tenho uma transmissão ao vivo que está em 720p. Lembra quando a gente vê esse 720p aqui quando a gente clica nessa engrenagemzinha do YouTube aqui? O que é esse 720p? Significa que o vídeo tem 720 pixels de altura. Então, o que é essa engrenagemzinha com a resolução? Nada mais é do que a altura do seu vídeo. No caso aqui, eu mostrei para vocês, peguei um vídeo 4K de exemplo, mas a gente tem aqui um vídeo 4K, que tem 2.660 pixels de altura, tem um vídeo Ultra HD, que a gente chama que tem 1440, e os mais comuns para transmissão ao vivo aqui, que vão ser 720p, né, que são 720 pixels de altura, e 1080p. O 720 a gente chama de HD, né, e o 1080p a gente chama de Full HD, tá? Então, o que significa isso? Que um vídeo em 720p, por exemplo, ele vai ter 720 pixels de altura e 1280 de largura. E essa sequência de pixels com cada cor específica que vai montar o vídeo para a gente, tá? E aí entra na seguinte questão. Ó, o frame rate. O que é o frame rate? Antigamente, a gente tinha um frame rate muito, muito baixo. Porque em um segundo a gente conseguia ver pouquíssimas imagens. E hoje a gente tem vídeos com frame rate muito alto, até para fazer slow motion, por exemplo. Então, assim, se eu coloco um vídeo com a taxa de quadros muito baixa para fazer um slow motion, por exemplo, a gente vai ver os 30 frames em slow motion de 5 segundos, a gente vai ver aquilo ali quebrado, né? Pá, a mão travadinha, né? Não vai ficar fluindo. Então, a taxa de quadros nada mais é do que a velocidade, né? Ou melhor, o tanto de quadros que eu vou ver durante um segundo. Então, se eu tenho um segundo e um vídeo de 30 frames, ou, por exemplo, 720p 30, ou 1920 por 1080, né? Que é o Full HD com 30 frames, eu vou ter 30 fotinhas nesse intervalo de tempo de um segundo. E se eu tiver um 60, como nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, eu tenho 60 fotinhas, 60 atualizações durante um segundo, que vai tornar meu vídeo mais fluido. Não quer dizer que o vídeo de 60 frames é superior ou melhor que em relação ao de 30, de 24, que seja, tá? Não é isso. Para a gente, um vídeo de 30 frames já está ok, né? O cinema um pouco mais recente, né? Não tão antigo quanto eu estava falando de Charlie Chaplin da vida, ele usava 24 frames. E até tem uma pegada meio cinematográfica no negócio, com certeza a gente deve ter algum videomaker aí, que a gente sabe que se eu quiser filmar alguma coisa meio cinema, eu vou tentar filmar em 24 frames, né? Que a gente brinca assim, vou filmar em cinema aqui, né? Então, tem toda essa parte em relação a frame rate, que não tem certo, não tem errado, não tem ideal, não tem, depende do que você está fazendo. Para a igreja, no caso, você pode utilizar 30 frames tranquilamente, que já é mais que o suficiente, tá? Até porque para você poder fazer o streaming de um vídeo em 1080p 60, você vai consumir praticamente o dobro de performance de um computador. Então, às vezes a gente não tem um dinheiro para comprar um computador muito parrudo, enfim, não é o ideal, tá? Então, aqui eu tenho uma comparaçãozinha só para vocês entenderem a diferença entre um vídeo 480p, 720 e 1080, tá? Então, essa aí que é a diferença. Imagina que se eu tenho um vídeo menor e eu boto ele um vídeo com uma resolução menor, eu coloco ele numa tela muito grande, ele vai mostrar os pixels maiores. Então, a imagem vai ficar ruim. Então, quando você assiste a sua transmissão e fala assim, pô, transmissão de tal lugar tá ruim,
tá estranho e tal, e aí você vai lá na engrenagem e aumenta a resolução, porque às vezes o YouTube detectou que a sua velocidade estava menor por engano e jogou a resolução lá embaixo, né? Aí você vai lá e clica no Full HD, a qualidade melhora. O que você está fazendo é isso, é você aumentar o número de pixels na imagem, dessa maneira você consegue compor uma imagem mais bonita, tá? Então agora sim nós vamos entrar na parte de captura de vídeo, tá? E a captura de vídeo nada mais é do que uma fonte de vídeo, um input para a sua infraestrutura de live streaming, tá? E nós temos vários tipos de capturas de vídeo. A propósito, nós temos, por exemplo, uma webcam. Eu estou falando para vocês nesse momento que uma webcam também. E não é exatamente esse modelo, o meu modelo é um pouco diferente, é C925E, mas é da Logitech também. A propósito, fiquei sabendo que tem uns webcams presentes aí, né, pastor? Não sei não. Eu não tenho certeza se tem ainda não, mas eu vi isso aí, ele comentou comigo. Tem sim, Então, meu amigo. uma webcam. Tem, aí, tá vendo, temos pessoal? Aí, 3 webcams aí é justamente essa aí, ó. Aí, ó, perfeito. Tá vendo, pessoal? Tá acertei até no exemplo. Então, isso é uma fonte de vídeo. Então, eu vou pegar a imagem desse dispositivo e, a partir dela, ligar para um outro lugar, por exemplo, tá? Eu vou chegar lá. Temos também os celulares, né? Pode ser, em sua maioria, iOS, dispositivos iOS ou Android, né? E esses dispositivos também podem transmitir, a partir deles, não só o streaming propriamente dito, mas transmitir a imagem para um outro lugar, tá? Temos as filmadorinhas de entrada, por exemplo, as handcams, essa aí é uma Canon Vista HFR 800, né? Que é uma câmerazinha que não tem uma imagem maravilhosa, mas funciona bem, tá? Temos essa imagenzinha também. E nós temos também as filmadoras profissionais, como, por exemplo, aqui, uma NX5R, né? Uma câmera profissional, no caso, que é uma Sony Alpha 6600, tá? Então, eu tenho esses mais variados dispositivos de captura de vídeo. E dentro da realidade de igreja, nem sempre você vai ter a condição, nem técnica e nem financeira, às vezes, de comprar uma câmera parruda, uma câmera muito cara, uma câmera de 15, 20 mil reais, né? Que é o mundo de entrada ali para uma câmera melhor, para uma imagem melhor. Uma NX5R como essa aqui, que é de cima, né? Ela custa por volta de 18, 17 mil reais. E essa câmerazinha aqui, o corpo dela custa uns 9,5, 10 mil reais, mais a lente que você vai utilizar, né? Então, dependendo da lente, pode ser até 20, né? Ou pode ser 15, 14, enfim. Vai depender da lente que você escolher comprar para ela, tá? Então, essas são as formas de capturar o vídeo. Agora a gente tem que levar esse vídeo para algum lugar, né? Então, ó, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos agora, então, falar sobre os cabos, que são as formas de você retirar a imagem dessas câmeras, esses dispositivos de captura para algum lugar, tá? Então, os cabos, os conversores e algumas tecnologias relacionadas a essa transferência de imagem de um lugar para o outro vai ser o que a gente vai falar aqui agora. No caso da webcam, obviamente, você só tem a porta, o cabinho USB para poder ligar no computador e utilizar. Mas em outras câmeras, outros dispositivos, né? Existem câmeras, por exemplo, PTZ, que estão com custo assim, muito legal. Por exemplo, as câmeras da Neo ID, né? Da DV Pro, né? Do Laurindo aqui de Belo Horizonte, né? Eles têm uma loja em São Paulo também, se não me engano. Mas até conheço ele lá. E são câmeras que são bem legais e agregam muito a transmissão no sentido de qualidade e custo-benefício. Não vai ter imagem maravilhosa, não vai mesmo, mas ela vai ser melhor que uma webcam, melhor que um celular, dependendo do celular, e vai te trazer uma transmissão bem legal, né? Porque você consegue controlar a câmera remotamente, enfim. Então, webcam você vai ter, obviamente, o cabinho USB, mas a grande maioria dos cabinhos relacionados à transmissão ao vivo para a igreja vão ser ou HDMI ou SDI, tá? Eu tenho aqui para mostrar para vocês, o HDMI eu nem vou mostrar porque vocês já conhecem, você deve ter aí na sua casa para ligar o receptor da TV, da televisão da própria TV, enfim, né? Tem toda essa parte aí, mas o SDI é esse carinha aqui, ó. Tá? Não sei se vocês estão vendo ele direitinho. Eu vou colocar minha câmera em tela cheia para vocês poderem ver. Só um instantinho. Ó, esse aqui é o cabinho SDI, tá? Esse cabo aqui, por exemplo, é um cabo muito bom, mas ele é muito caro também. Esse cabo aqui é da Belden, né? É o 1694. E esse cabo aqui, ele
Como é que eu posso explicar? Ele é um pouco mais rígido. Vou pegar um pequenininho para vocês mostrar para vocês aqui. Ó. Esse aqui é o que eu sempre levo para fazer um exemplo. Ele é bem parecido com esses cabinhos de antena parabólica. Parecido, tá, gente? Não é igual. Tá vendo? Ele tem uma malha, né? Tá um pouquinho escuro aí, vou trazer um pouquinho para cá. Ó. Ele tem uma malha, né? E tem um pininho aqui de cobre nele, tá? Então, esse cabinho aqui, ele é mais rígido. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um pouco de força para poder fazer isso? E, obviamente, se eu fizer isso aqui e apertar essa região aqui, ele vai quebrar, tá? Mas ele é bem rígido. Então, o pessoal utiliza muito ele em transmissões ao vivo pelo Brasil. É o cabo mais utilizado, mais confiável também, é mais confiável que o HDMI, tá? E nós temos, obviamente, os conectores, né? Desse cabinho. Como vocês podem ver aqui, eu tenho os conectores solo também aqui para mostrar para vocês. Ó. E no caso que eu tenho, esse aqui é um conversorzinho, que é o 1694 ABHD1, tá? Que é de compressão. E a gente coloca esse conector aqui, né? No cabinho aqui, como vocês podem ver assim, ó. Eu vou apertando, até que ele saia, que o pino saia aqui na frente. Como é que esse aqui está sem pininho dourado? E esse aqui tem, ó, um pininho lá dentro. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas... porque essa câmera aqui não consigo mostrar tão bem, mas ele tem um pininho lá dentro. Espera aí. Acho que agora dá para ver, tá vendo? Um pininho douradinho lá dentro. Então, eu vou empurrando até que esse cabinho empurra um pino que tem dentro desse conector e ele chega para fora. Esse cabo aqui é o que eu mais recomendo comprar e tal. Só que esse cabo é caro, custa por volta de 30 e poucos reais o metro. Então, você imagina comprar um cabo de 50 metros para passar na igreja. Então, aí fica muito dispendioso você fazer isso, tá? Mas é um cabinho que eu recomendo muito. Tem outras marcas de cabo SDI também que funcionam super bem, como cabos Golden, Datalink, enfim, são cabos bem legais também. E esses cabinhos, então, são mais utilizados para a transmissão ao vivo hoje. Estúdios de TV utilizam esse cabo aqui, em grande maioria, tá? TV Globo, Record, SBT, geralmente possivelmente vai ser esse cabo aqui, tá? Globo eu garanto que os outros não tenho certeza, mas o Globo eu já vi, eu sei que esse cabo aqui. Tá? Então, qual que é a diferença entre o HDMI e o SDI ali? O HDMI, a partir de 20, 25 metros, desde que você tenha um cabo bom ainda por cima, ele não vai funcionar mais. Mas eu tenho um cabo de 50 metros com a bobina que amplifica o sinal, que sei lá o que, e funciona. Cara, tudo bem, meus parabéns, mas não é certo. O cabo HDMI não funciona em longas distâncias. O único cabo HDMI que funciona em longas distâncias é o cabo HDMI de fibra ótica. Porém, eu não gosto muito dele, porque se você estragar a ponta dele, por exemplo, sem querer, num mau uso e tal, somente se for para transmissão ao vivo que você fica tirando e colocando na câmera no final do culto, você pode acabar estragando ele. Como é que você vai fazer um conector de fibra ótica? Né? Então, esse cara aqui eu consigo fazer a ponta mais fácil, né? Sim, porque eu tenho o alicate, né? No caso. Então, esse aqui é o alicate dele, né? Então, eu consigo colocar ele aqui por cima, o cabinho por cima aqui, aí eu aperto aqui, coloco lá e comprimo o cabo, faço esse movimento aqui, comprimo o conector, no caso, no cabo, tá? Então, tenho esse esquema aí que é mais fácil para mim, no caso, de utilizar um cabo SDI do que o HDMI, tá? Não quer dizer que o HDMI seja ruim, e não quer dizer que o SDI é super, tem uma qualidade melhor, não é isso, ele só é um pouquinho mais confiável e te dá algumas facilidades em comparação ao HDMI, tá? Então, em questão de cabo, é isso aí. E a gente tem, obviamente, a questão de conversores também, porque às vezes a sua câmera é HDMI e você quer lançar um cabo longo, porque eu não falei isso, mas o cabo SDI, como esse aqui, por exemplo, passa no máximo aí 100 metros, né, 85 metros. Então, esse cabinho aqui, ele é um cabinho que corre longas distâncias. Já vi cabo, ser sincero, já vi cabo desse aqui de 150 metros funcionando. O fabricante não garante, mas que funciona, às vezes funciona, tá? Então, é um cabinho que é feito para longas distâncias e às vezes sua câmera é HDMI. Então, você tem que converter o sinal para SDI, porque digamos que o local que a câmera está e o local que a sua booth, tem seu computador que está rodando, enfim, ou seu switch é muito longe, então você tem que converter. E aqui eu tenho alguns tipos de conversores. Tem duas marcas, como exemplo aqui, tem um conversor da NeoID de SDI para HDMI, também tem um conversor da Blackmagic aqui de HDMI para SDI, tá? Então esse carinha aqui vai pegar o sinal HDMI, vai converter ele para SDI e vai fazer a
essa conversão e te entregar um SDI prontinho para você passar numa distância maior, tá? Então, esses são os conversores. Conversores também não são baratinhos, tá? O da NeoID custa por volta de 500, 600 reais, da Blackmagic 700, 800, depende de onde você for comprar, tá? Não é um conversorzinho caro, mas como vocês já sabem, porque possivelmente devem ter pesquisado isso durante a pandemia aí, transmissão ao vivo não é barato, né? E nós temos também novas tecnologias relacionadas à transmissão de vídeo pela rede, que é o caso do NDI. NDI significa Network Device Interface, e é um protocolo de transferência de vídeo pela rede. Então, o que isso significa? Que esses cabinhos de rede comuns que você vê por aí, desde que eles tenham seja certificado para trafegar em uma determinada velocidade, que no caso é 1000 megabits por segundo, né, ou 1 gigabit, você consegue transferir vídeo de um lugar para outro. A propósito, a própria NeoID, né, que é a loja que vende as coisas, me mandou isso aqui para eu testar. O Laurindo me mandou para eu testar. Isso aqui, por exemplo, ele converte o sinal de HDMI, tá? Então, eu entro numa porta HDMI aqui e entro com um cabo de rede aqui. E aí, ele entrega HDMI, ele vai converter o sinal da minha câmera para NDI. Então, eu recebo por um cabo de rede, pela minha rede, que vai estar ligado num switch de internet, que também tem que ser gigabit, o sinal da minha câmera, tá? E além disso, até isso aqui tem, olha só que legal, isso aqui é um atalho. Então, se essa câmera aqui estiver no ar, se eu selecionei esse encoder de HDMI para NDI no ar, no meu software de streaming, ele automaticamente reconhece e acende uma luzinha vermelha se estiver no PGM, né, no programa, e verde se estiver no preview, tá? Então, é uma mão na roda, isso aqui é bem legal, tá? E o NDI, então, ele veio para ajudar a gente no fluxo de transmissão ao vivo, tá? A propósito, eu uso no meu dia a dia pra caramba, mesmo para fazer coisas simples, tá? Algumas televisões utilizam ele para algumas aplicações, não é tão comum em TV grande assim, mas é um protocolo que vale a pena investir e aprender um pouquinho sobre ele, tá? Então, sobre cabos é isso aí. Então, a gente falou sobre filmadoras, cabos, e agora a gente vai entrar um pouquinho sobre os switchers, tá? O que é um switcher, né, gente? Um switcher, ele é nada mais é do que uma forma de você escolher qual input, né, qual entrada de vídeo, qual sinal de vídeo, independente de qual for, vai para a transmissão ao vivo naquele momento. Nós temos os switchers em hardware, né, que é um equipamento físico ali, né, que ele vai receber vários tipos de entrada, né, seja SDI, HDMI, que seja, e ele vai realizar, então, esse corte das entradas. Então, sabe quando está assim, eu quero selecionar a câmera 1, você aperta o botão do 1. Quer selecionar a câmera 2, você aperta o botão 2, por exemplo. Tá? Então, temos equipamentos físicos capazes de fazer isso. Tá? E eles podem ou não fazer o encoding para alguma plataforma de transmissão. Beleza? O que é isso? Ele mesmo sozinho, no caso de um ATEM Mini Pro, por exemplo, pode fazer o streaming para o YouTube. Eu não preciso de um computador para fazer o streaming. Então, equipamentos como um ATEM Mini são bem legais por conta disso, tá? E existem outros que não fazem, como, por exemplo, tem o da Sony, né? Acho que é a MCX500, que chama esse bichinho de baixo, e tem o de cima, que é um ATEM Television Studio HD, que também não faz o streaming propriamente dito. Mas eles têm outras funções, e o ATEM Television é mais caro que o ATEM Mini Pro, né? Porque ele tem 8 entradas, também tem só 4, enfim. Essa que é a diferençazinha que você vai ter entre equipamentos e switches em hardware, tá? Aí, obviamente, você tem que estudar para viabilizar a compra de um equipamento desse de acordo com o seu projeto. Vou ter 3 câmeras e um computador, só isso, só isso. Tem planos de aumentar isso? Não. Pode comprar uma ATEM Mini. Não, planejo ter 5 câmeras no futuro. Beleza, então vamos trabalhar com switcher com mais entradas, né? Nós temos também os switches em hardware, em software, perdão, mas antes de chegar lá, eu tenho que explicar uma coisa para vocês. No caso do switcher em hardware, eles mesmos já têm as portinhas, né? Seja HDMI, seja SDI. Mas no caso dos switchers em software, você vai precisar de uma placa de captura. Que placa de captura é essa, David? O que é isso? Nós temos placas de captura com as mais variadas entradas. As mais comuns são USB e PCI, tá? Temos outras, tá? Temos FireWire, temos... esqueci os outros termos, as outras conexões, né? Tem no Mac, computador, enfim. Mas existem variadas placas de captura. Nesse caso que eu coloquei placa de captura USB e PCI para vocês aqui, PCI Express, tá? Nesse caso aqui, vocês podem ver, na parte da esquerda, eu tenho 2 plaquinhas da Elgato,
que são USB, que é onde eu ligo com um cabinho HDMI. E ele converte esse sinal HDMI para USB, e quando eu vou abrir meu software do streaming, como o OBS, VMix, o Live Stream Studio, eu vou ter essa input, né? Ele vai reconhecer como uma webcam, tá? Então, é essa que é a ideia. Na parte da direita, tem as placas PCI Express, que são a de cima, placa HDMI, né? E a de baixo, SDI. Então, aqui que eu ligo os cabinhos. E no caso de uma placa de captura com mais de uma entrada, como por exemplo essa aqui, que é uma Decklink Duo 2, se não me engano, ou é uma 8K Extreme, não lembro de cabeça agora, para ser sincero, essa plaquinha aqui, por exemplo, ela tem 4 entradas, vocês estão vendo? O que significa isso? Que o software vai reconhecer individualmente cada uma das entradas. Então, você colocar 8 sinais de vídeo chegando nela, tá? Então, e o que a placa de captura faz nada mais é do que converter o sinal que a câmera está mandando pelo cabo para o que o computador e o software em si enxerguem. E esse software, então, ele pode fazer várias coisas. No caso de uma placa de captura com mais de uma entrada, por exemplo, ele pode escolher, né, ele vai ser o switcher, por exemplo. Então, você tem OBS, você tem VMix, tem Live Stream Studio, você tem TriCaster, que é uma coisa mais cara, né, mas um software, um computador, no caso, mais caro. Mas você tem várias formas, vários softwares que você pode trabalhar esses sinais de vídeo. Então, hoje, por exemplo, os sistemas mais utilizados em igreja, com certeza, vão ser OBS e VMix, tá? O OBS, VMix e o ATEM Mini Pro, tá? Mas vamos falar aqui, por exemplo, de um OBS ou de um VMix. Os dois, eles reconhecem as câmeras individualmente, e você vai alterando lá, se tiver um atalhozinho de teclado, você coloca uma interface de controle, e você vai mudando, no caso do OBS, as cenas, ou no caso do VMix, as inputs com as câmeras que você quer colocar no ar no momento, tá? E aí, o software, ele é encarregado de fazer todo o processamento das câmeras, e ele pode ou não realizar o encode, né, o streaming, para as plataformas, como o YouTube ou Facebook. Então, os softwares, eles podem ou não estar encarregados disso, dependendo da forma que você utilizar ou escolher fazer o streaming, tá? Então, se você tiver um outro equipamento que vai fazer um encoding depois do VMix, por exemplo, depois de um OBS, você pode também. Então, vai depender realmente da sua forma de trabalho. Mas, geralmente, nas igrejas, por conta de custo, né, os softwares são encarregados de fazer o streaming, tá? Beleza, então, pessoal, falamos sobre filmadoras, cabos, switchers, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre áudio, que, acredite vocês ou não, é a parte mais importante da sua transmissão ao vivo. Porque eu tenho certeza que você consegue assistir uma transmissão ao vivo com áudio bom e imagem ruim, mas você não consegue, não vai ficar assistindo uma transmissão com áudio ruim e imagem boa. Para raciocinar aí, faça na verdade, né? Então, acredite você ou não, o áudio é a parte mais importante do streaming, ali, pelo menos para mim, no caso. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as interfaces de áudio digitais e entradas analógicas, como é que funciona isso, tá? Então, aqui nós temos os cabinhos, né, que a gente pode utilizar nas entradas analógicas. Por exemplo, se sua mesa de som não é uma mesa digital, ela possivelmente vai ter, espero eu, saídas de auxiliar na mesa. Você vai ligar os cabos na saída de auxiliar, por exemplo, um cabo P10 aqui, ó, tá vendo? Liga um cabo P10 e a outra ponta vai ser P2. E assim como eu também posso ligar na saída RCA da mesa, algumas mesas bem antigas têm isso, né? Estou mostrando esses cabinhos aqui, que não são mais comuns assim, mas estou mostrando porque é a realidade das igrejas hoje, tá? As igrejas não têm ainda mesas digitais, todas elas, né? Queria que tivesse. Então, eu consigo fazer essa brincadeirinha com entradas analógicas, tá? E essas entradas analógicas, né? Se eu tiro essa forma de tirar o áudio, né? Seja por P10, que é o Banana aqui, ou XLR, né? Que é o Canon. Eu vou entrar com o P2 na entrada de microfone do computador, que é essa rosinha aqui, né? Que é essa rosinha. Então, essa é a maneira mais simples hoje de a gente capturar o áudio da mesa e jogar para o computador. Não é a maneira ideal, porque geralmente vai ficar ruim, não vai ficar tão gostoso de ouvir, não. Então, a forma hoje a forma ideal, assim, custo-benefício e tal, vai ser utilizar uma captura de áudio, que são essas interfaces de áudio digitais aí, como, por exemplo, da Behringer e da Focusrite, onde eu posso sair com o áudio da mesa via XLR no auxiliar, ou via alguma outra saída, sei lá, às vezes até ela tem 2 LR, se faz, enfim, depende da mesa de som que você está utilizando. E aí eu pego um cabinho XLR ou P10 e coloco nessa interface, e ela vai converter o áudio para USB, e aí eu vou entrar com USB no computador que vai fazer o streaming, eu vou
embedar, colocar ingestar esse áudio no meu software de streaming, como OBS, VMix e afins, tá? E nós temos também mesas de som que funcionam como interfaces de áudio digitais, como, por exemplo, a UI24R da Soundcraft, a Behringer X32, temos uma Yamahazinha pequenininha ali também que funciona como interface de áudio. O que isso significa? Que eu pego a mesa de som e ligo via USB no computador e o computador vai reconhecer esses inputs e outputs, dependendo da configuração que você fizer na sua mesa de som, fazendo com que o seu software de streaming reconheça o áudio vindo da mesa, né? Às vezes você pode configurar assim um buzz, né, um auxiliar da mesa para poder ser enviado via USB para o seu computador de streaming, o seu computador que vai fazer então o encoding e fazer o sincronismo ali, né, o lip sync de áudio e vídeo com as câmeras que estão na igreja lá, capturando o vídeo e o áudio, né, a mesa de som que está recebendo os microfones. Então você captura os dois, coloca os dois juntos no software e faz um sincronismo, tá? E nós temos também protocolos de áudio, assim como eu falei para vocês do NDI, que é um protocolo de transferência de vídeo pela rede, desde que ela seja gigabit. Nós temos também um protocolo de áudio, tá? Um protocolo de transferência de áudio pela rede, que é o caso do Dante. A propósito, aquela transmissão ao vivo, aquele primeiro projeto que eu mostrei para vocês agora há pouco, que foi em Goiânia, foi toda feita em Dante. O que isso significa? Que eu não tinha um cabo de som saindo da mesa, um cabo de áudio, perdão, saindo da mesa de som para a parte de streaming. Era tudo via rede. Então, eu pegava toda a minha parte de áudio que tinha, VMix Call, que é aquelas, quando você pode mandar um link para alguém entrar remotamente na transmissão, assim como mandaram o link do Zoom aqui, parecido com isso. Eu pegava toda a parte de vídeos, né, os VTs, os vídeos que eu rodava dentro da máquina que tinha lá, mandava tudo pela rede para a mesa de som. A mesa de som tem uma portinha de rede, ligava lá e o técnico de áudio fazia o roteamento, né, direcionamento do áudio que eu estava mandando para um canal lá, um faderzinho, e todo o gerenciamento do áudio ficava com ele, e ele simplesmente me mandava de volta 2 canais, que é o LR da mesa lá, para que eu possa fazer o streaming. Então, tudo pela rede. Eu liguei tinha um switch gigabit bom, liguei cabos de rede bons também, né, e que eram os Cat6 ou Cat5e ou superior, e fiz toda a parte de áudio da transmissão pela rede. Então, não precisei comprar interface, não precisei utilizar a interface, não precisei utilizar a mesa de som ligada via USB, não. Esquece isso, né? Hoje em dia, o futuro, no caso das grandes igrejas, por exemplo, ou as grandes transmissões ao vivo, é realmente utilizar o Dante aí como protocolo de áudio, tá? Obviamente, você vai ter que se atentar mais ainda um pouquinho à questão de lip sync, né? Lip sync é essa sincronia entre o que eu estou falando e a imagem, né, para saber se está sincronizadinho o áudio com o vídeo, mas aí, obviamente, você faz um teste, verifica quantos milissegundos o áudio ou o vídeo está à frente ou atrás, tá? Realmente vai depender do seu projeto, mas o delay, né, não é tão grande do áudio. Mas é pela rede, vai ficar muito grande? Não, não é grande assim não, tá? Por isso que precisa de uma rede gigabit, né, porque você precisa de uma largura de banda alta para poder funcionar bem, tá? Então, o Dante, então, se vocês já ficarem antenados, é o futuro da parte de áudio em relação à internet, tá? Então, nós falamos agora, então, sobre filmadoras, cabos, switchers, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o streaming propriamente dito, tá? Então, o que é o streaming? Então, o streaming, no caso, a gente vai falar um pouquinho sobre o encoding e as plataformas de transmissão ao vivo, os protocolos que elas aceitam, tá? Então, o que significa? Quando você pega essa imagem, né, vamos voltar no nosso exemplo que a gente estava utilizando, melhor, vamos montar um exemplo aqui, né? Digamos que a gente tem uma câmera, ou 3 câmeras que seja, e aí eu puxei o cabo SDI das câmeras, liguei numa placa de captura daquela Decklink do O2 que eu mostrei para vocês agora há pouco, da Blackmagic, liguei num computador, e desse computador eu tenho um VMix rodando, ou um OBS rodando. E aí eu preciso transferir essa imagem para a plataforma de streaming, tá? Como é que é feito esse processo, então, tá? O streaming é uma forma de você divulgar, de você enviar esses dados, né, digitalmente para a internet, tá? Você está distribuindo conteúdo, certo? E você pode fazer isso para vários locais diferentes, como, por exemplo, o YouTube, Facebook e o Instagram. Então, você pode fazer toda essa parte de
transmissão para várias plataformas diferentes e até ao mesmo tempo, desde que o seu computador ou software, enfim, tenha limitação ou não tenha limitação ou tenha performance para fazer isso, tá? Então, nós temos vários softwares que fazem esse processo, como, por exemplo, o OBS, como eu falei, o VMix, Live Stream Studio, tá? E eles vão pegar essa imagem, fazer um processamento nela. Nós temos, então, formas, né? Você pode utilizar tanto o seu CPU, que é o seu processador, ou a sua placa de vídeo, né? Desde que ela tenha desde que o software possa utilizar dela para fazer o encode, perdão. E aí você pode pegar todos esses softwares e mandar para as plataformas de transmissão. Beleza. Mas os softwares, beleza, entendi, mas não é só pelo software que a gente pode fazer o streaming, tá? Existem encoders em hardware, assim como a gente tem os switchers em hardware e os switchers em software, nós temos encoders em hardware e encoders em software. Geralmente os switchers e encoders em software vão ser o mesmo, né? O próprio programa e que você escolhe a câmera e tal, que é no caso de VMix, OBS ou Live Stream Studio. Mas no caso aqui a gente tem, por exemplo, um encoder em rádio. Voltando mais uma vez na transmissão que eu fiz em Goiânia, que é o projeto mais recente que eu tenho, utilizamos dois carinhas desse aqui, ó, que é uma Aja Hilo. Então, só que ela então eu pegava a imagem das câmeras, chegava no encoder em hardware, que era um Atem, que não mostrei para vocês aqui, mas que é um Atem. Aí saía do Atem, ia para o VMix, e do VMix eu mandava de volta para um equipamento que a gente chama de matriz, né, um Video Hub, e do Video Hub eu mandava para esses equipamentozinhos aqui, que eram dois desses aqui, VSDI. Aí esses carinhas aqui faziam a transmissão. No caso, um fazia a transmissão para o servidor principal do YouTube e o segundo fazia a transmissão para o servidor de backup do YouTube. E cada um ficava num link de internet diferente. Então, se um caísse, uma internet caísse ou um equipamento desse falhasse, o outro já estava mandando, e a gente teria ali 2, 3, 5 segundinhos de queda para o YouTube se reconectar e utilizar o servidor de backup, que a gente já está mandando fluxo de dados. Então, na verdade, você vai achar que a sua internet travou rapidinho e na verdade, nem foi isso. Foi a gente que caiu lá, você nem sabe, entendeu? Então, essa que é a brincadeira. Só que como é que eu faço literalmente esse envio, né, dos protocolos? O envio da imagem para as plataformas, perdão. Eu preciso utilizar um protocolo de transferência de vídeo. No caso, o protocolo mais utilizado para fazer isso é o RTMP, né, que significa Real Time Messenger Protocol, e ele foi criado pela Macromedia na época do Flash Player, né, finado Flash Player, para que você possa fazer a transmissão de áudio e vídeo entre dois Flash Players ali. Só que ele foi adaptado, né, seu uso foi adaptado para o uso de streaming. Então, hoje, se você quer fazer uma transmissão ao vivo para o Facebook, YouTube, ou Instagram, Vimeo, que seja, você vai ter que utilizar o RTMP. E aí, existe, então, no computador, né, no servidor da plataforma, um servidor RTMP, e você envia esse dado para lá. Tá? Mas eu vou exemplificar isso aqui melhor. Imagina o seguinte, vamos criar uma analogiazinha aqui. Eu estou em Belo Horizonte hoje, tá? E de BH eu quero mandar uma encomenda, que a gente vai chamar de pacote, para o Rio de Janeiro, beleza? E aí, como é que funciona esse envio? Eu posso simplesmente pegar eu mesmo e levar para lá, mas não é o propósito. Se eu quisesse levar, eu viajava e tal, né? Então, eu quero mandar esse pacote para lá. Eu vou precisar, então, de uma transportadora. Não é verdade? Pode ser os Correios, Jamef, Braspress. Não é responsive, tá? É só uma brincadeira mesmo. Então, eu vou chegar nessa transportadora e vou falar assim, ô transportadora, eu tô com um pacote aqui, e ele tem que sair daqui de BH e tem que chegar até o Rio de Janeiro, tá? Até Itaboraí. Beleza? Beleza. Então, tá bom, vocês levam? Levamos. Então, tá bom. E o que o RTMP faz é o papel da transportadora. Então, você vai entregar esse pacote na mão da transportadora RTMP e ele vai levar até o local de destino. O nosso exemplo aqui seria Itaboraí. Mas no nosso dia a dia, na transmissão ao vivo, vai ser até o data center que possui que o YouTube indicou para a gente utilizar através de uma infraestrutura que existe por trás daquilo ali. Né? Então, quando você copia aquele a.rtmp.youtube.com, você está fazendo nada mais, nada menos do que se conectar ao data center do YouTube para poder enviar esse fluxo de dados, tá?
E aí, como é que funciona essa brincadeira, então? Na internet, né, assim como no pessoalmente, o que acontece? Se eu for daqui para Itaboraí, eu vou ter que pegar 0,40 aqui e vou direto. Passei do trevo de Magé, por exemplo, posso ir pela ponte também, né? Mas passei do trevo de Magé ali, vou entrar, caminho da região dos lagos, para Itaboraí, pá, beleza. Então, eu posso fazer essa brincadeira. E os caminhão da transportadora vai fazer esse caminho. E esse caminho, na internet, a gente chama de rota. Tá? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é cumprir uma rota que é determinada pelo nosso provedor de internet. No caso aqui, por exemplo, tem uma Oi Fibra. Então, daqui, eu vou... por exemplo, Oi Fibra, eu quero ir para o servidor do YouTube, Data Center, que é esse endereço aqui, ó. Pá. Esse endereço é um IP, né? Traduzindo amigavelmente, seria o nomezinho a.rtmp.youtube.com. Ou B, ou X, ou Y, enfim, dependendo do que o YouTube te indicar para fazer. Mas quando você vê esse A, ou B, X, Y e tal, nada mais é do que servidores diferentes, data centers diferentes, ou infraestruturas diferentes que o YouTube está disponibilizando para você fazer o streaming naquele momento. Então, eu vou pegar esse endereço e eu vou chegar no provedor, e o provedor, não, faz esse caminho aqui, ó. Daqui você vai para cá, daqui você vai para cá, daqui você vai para cá, e você faz uma série de saltos, é como se você estivesse passando por estradas diferentes, tá? É mais ou menos essa analogia aí. Então, o que a gente faz quando se conecta a um servidor de streaming RTMP ou ainda um outro protocolo que eu vou falar para vocês, que é o HLS, é isso que a gente está fazendo. A propósito, o HLS é realmente o futuro da transmissão ao vivo. Ele vai substituir o RTMP. A propósito, o YouTube já aceita há algum tempo o HLS, tá? HLS significa HTTP Live Streaming, e ele é realmente o futuro, porque você consegue fazer transmissões com a qualidade relativamente alta, com um bitrate não tão alto quanto você já precisava com o RTMP, tá? Então, o YouTube já aceita e você pode utilizar e fazer o streaming com HLS pelo OBS, por exemplo. Tá? Não são todos os encoders, nem em rádio, nem em software que fazem esse streaming via HLS, mas alguns deles já fazem. Tá? Então, o OBS, por exemplo, que é um software gratuito, né? Você pode fazer o streaming via HLS para o YouTube e funciona super bem. Propósito, recomendo né, você substituir o uso do RTMP pelo HLS, tá bom? Ok, então falamos um pouquinho sobre esses protocolos, mas antes de mais nada, eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre bitrate e as velocidades mínimas de internet para o streaming, tá? O que é isso? Você precisa ter uma velocidade específica para que você possa realizar o streaming para uma ou mais plataformas, tá? E aí o que acontece é o seguinte, existe a velocidade de download, quando você faz um teste de velocidade, né, existe a velocidade de download e upload, não é? Então, o que acontece é o seguinte, na parte de streaming, eu estou pegando a imagem que está na minha máquina local ali, imagem local, estou enviando para um local, para uma plataforma, um servidor de uma plataforma de streaming, como o YouTube, Facebook ou Instagram, né? E esse envio, então, eu vou utilizar a minha velocidade de upload, né? Porque o download é para você baixar alguma coisa e o upload para você enviar. Então, eu vou utilizar a minha velocidade de upload. Então, David, eu tenho uma internet que 100 mega, boa pra caramba e tal, mas eu não consigo fazer 3 streams simultâneos aqui. Por quê? Às vezes você não tem a velocidade de upload necessária. Porque quando você vai perguntar para a pessoa qual que é a velocidade de internet que ela tem, ela sempre vai falar o download, né? De quanto que é a sua internet aí? De 100 mega, 200 mega, 50 mega. Né? E isso geralmente é o download. E as operadoras de internet elas são obrigadas a te entregar pelo menos 10% da velocidade de download como upload. É pelo menos, tá? Não vai ser abaixo disso. Se estiver abaixo disso, está errado. Né? Você pode ir na Anatel reclamar que a operadora vai ter que resolver isso. Não existe isso. Tá? É no mínimo isso. Eu, por exemplo, aqui em BH tenho Oi Fibra, como eu falei para vocês, e a Oi Fibra me entrega 50% da velocidade de download como upload. Eu tenho 500 megas aqui, ou seja, tem 250 megas de upload, tá? Então, como é que funciona essa brincadeira, esse esqueminha? Se você tem uma velocidade de internet, por exemplo, de 100 megas, você vai ter no mínimo 10. Tem 50 megas, vai ter no mínimo 5, tá? E é literalmente no mínimo, tá? Você pode ter mais que isso, beleza? E o que acontece é o seguinte, tem a parte, então, de bitrate, que é o quê?
quanto de informação eu vou enviar a cada segundo para as plataformas de streaming. Então, o que acontece é o seguinte, cada plataforma tem uma documentação a ser seguida ou recomendada, né, que eles recomendam para você. Você pode seguir ou não, dependendo do que você sabe que está fazendo, né? Então, por exemplo, no caso do YouTube, se você vai fazer uma transmissão em Full HD, eles recomendam que você utilize entre 3.000 kilobits por segundo a 6.000, 1080p 30. Se você vai fazer uma transmissão em 1080p 60, se não me engano, é até 9.000 kilobits por segundo. 9.000 kilobits, 6.000 kilobits, 3.000 kilobits é a mesma coisa de 3 megabits, 6 megabits ou 9 megabits, tá? Então, se eu tenho uma velocidade de 50 MB de download, uma Vivo GVT de 50 MB, aquelas VDSL, que te entrega 5 MB de upload, né, 10%, né? Hoje em dia está bem mais que isso, tá, gente? Está quase todo mundo com fibra ótica, né? Tirando o pessoal da NET, que tem muito cliente ainda, mas entrega uma velocidade de upload maior e tal. Mas, um exemplozinho, só para ser mais didático. 50 MB de download tem, então, 5 MB de upload, 10%. Aí eu quero fazer uma transmissão ao vivo em 1080p 30, Full HD, né? E eu quero utilizar um bitrate de 6 megabits por segundo. Eu vou conseguir? Não. Por quê? A minha velocidade de upload entregue pela operadora é de 5 megabits. Então a internet vai ficar, a transmissão vai ficar caindo, tá? Vai ficar oscilando, certo? Então, qual que é o correto ali? Eu abaixar meu bitrate para uma quantidade, né, um fluxo de dados adequado para a minha velocidade de upload. E às vezes, por exemplo, eu tenho 100 megabits e aí eu tenho 10 megabits de upload. Eu quero fazer a transmissão ao vivo para o YouTube ou Facebook, 1080p 30 com 6 megabits de bitrate. Vou conseguir enviar? Não. Por quê? Eu somei os sinais, eu tenho 12 megabits e eu tenho só 10 de upload. O que eu tenho que fazer? Diminuir meu bitrate. Então, esse bitrate, como eu falei, é a quantidade de informação. Imagina o seguinte, se você vai copiar um arquivo do seu computador para um pendrive, você está copiando dali para lá, do computador para o pendrive. E essa cópia, geralmente, se você abre aqueles mais detalhes, né, você vê lá, ó, copiando a X megabits por segundo, vocês já repararam isso? É a mesma coisa, você está trafegando a informação de um ponto ao outro numa velocidade. Essa velocidade é o bitrate no caso do streaming, tá? Então, geralmente, quanto maior o bitrate, melhor vai ser a qualidade da sua transmissão. David, eu tenho internet fibra ótica aqui, maravilhosa, 500 MB, igual você aí, às vezes tem mais, tem 1 GB aí, porque já tem planos de 1 GB, tá, pessoal? E tem 500 MB de upload, muito bom. Eu posso mandar 100 MB de upload para ter uma qualidade maravilhosa? Não. Por quê? Existe uma documentação a ser seguida. E essa documentação, ela existe porque a partir de um certo ponto, você ter 6 megabits por segundo, 9 megabits por segundo, ou 20 ou 30, no caso de um Full HD, 1080p 30, a qualidade não vai mudar. Então, você não precisa mandar uma velocidade absurda, tá? Não tem necessidade, tá? A qualidade não vai mudar assim. O que vai mudar é você utilizar protocolos de streaming diferentes, como o HLS, e utilizar codecs diferentes, que é o caso do H265, que eu vou explicar para vocês depois, caso alguém tenha dúvida. Mas é como se você substituísse a forma de você fazer a compressão, o codec de compressão ali, que é os cálculos matemáticos que envolvem você converter o vídeo em um sinal que o servidor aceita, né? Mais ou menos isso. Então, se você utiliza um codec diferente, como o H265, aí sim você vai ter uma qualidade maior e aí você consegue trabalhar melhor também, tá? Pessoal, então, a princípio é isso. Aqui eu tenho as minhas redes sociais, meu Instagram, que é @davidirle, caso você queira me seguir lá. Eu posto conteúdo sempre sobre live streaming lá, tá? Tiro dúvidas, faço muitos stories também quando eu estou em evento, então eu consigo, obviamente, coloco uma caixinha de perguntas para o pessoal, sempre tirar alguma dúvida comigo. Eu tenho um canal no YouTube também, onde eu falo sobre live streaming, tá? Que é youtube.com/davidirle, ou só você pesquisar David no canal do YouTube que você me acha. E se você escanear esse QR Code também, você vai ser direcionado ao meu site, né, que é davidirle.com/bio, onde você consegue lá me achar, mandar mensagem no WhatsApp, meu WhatsApp está lá também, assim como meu número vocês estão vendo aí. E é isso aí, beleza? Muito obrigado. Olá, pastor. Deixa eu ligar o meu áudio.